Estamos começando mais um Botando a Cara no Sol. Muito obrigado por estarem acompanhando o podcast. A gente tem recebido aí as reações de vocês. Que bom, gente. Mas, o recado de sempre. Compartilhando, curtindo, comentando, se inscrevendo no canal, mandando pro amigo, para quem você acha que tem que assistir. Até porque a gente tem trazido aqui pessoas que têm esclarecido muito sobre a cidade que a gente vive e eu acho que isso é muito importante. Bom, hoje eu converso com ele. Vou tentar falar o nome dele completo, porque é uma imensa dificuldade, mas ele é pai do Gael, ele foi secretário de limpeza, ele é esposo da Diemisa, vou já perguntar para ele se a pronúncia está correta. Ele ama Timon, é evangélico e eu tô falando do Carlos Zangirolami. É isso mesmo, Carlos Zangirolami, falou certinho. Seja muito bem-vindo, Carlos. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, é um prazer ter você aqui. O prazer é meu de estar participando hoje aqui do podcast com o Júnior. Muito obrigado pela oportunidade, gente. Que nada. A gente está trazendo pessoas para a gente, principalmente, entender os avanços da nossa cidade. Sempre quando a gente conversa com pessoas que fizeram ou fazem parte dessas demandas políticas e principalmente que foram titulares de pastas importantes, para a gente entender e fazer com que a população, as pessoas que nos assistem também entendam, porque é muito conveniente que isso aconteça, sabe? Para que as pessoas entendam e passem a amar Timon. Por falar em amar Timon, o Matheus fez aqui o seu roteiro e colocou Ama Timon. Por quê? Eu amo minha cidade, a cidade que eu moro, e por ela eu colaboro para a construção de um futuro melhor. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que eu tive de estar gestor público e poder dar essa contribuição na construção da cidade. O senhor já foi gestor em outro lugar que não fosse o público, por exemplo, num âmbito privado? Antes de eu ser convidado para poder fazer parte da equipe de serviços públicos na gestão do ex-prefeito Luciano no seu primeiro mandato, eu era autônomo, eu tinha minha própria empresa, né? E era ela quem eu gerenciava. Eu tô chamando ele de senhor, que eu bem acostumado a receber vários, mais um jovem. Mas você consegue definir diferenças entre a gestão pública e a gestão privada? Sim, há muitas diferenças. Porque a gestão privada ali eu gerenciava a empresa para resultados para mim. E a gestão pública a gente gerencia para dar resultados ao povo, à população, a eles, né, que têm direito. Esse pensamento é muito importante porque a gente vê situações em que às vezes a coisa pública é tratada muito como particular, né? E por exemplo, um hospital é para todos, é para atender a todos, uma escola é para atender a todos. Isso. Falando em escola, a gente tem conversado também com algumas pessoas que têm andado aqui, sobre a importância de Timon estar em primeiro lugar no IDEB do Maranhão, ser uma das melhores educações do Maranhão. Eu acho que isso por si só já é um orgulho muito grande da gente morar nessa cidade. O senhor concorda? Sem sombra de dúvida, é um motivo para orgulhar os timonenses, porque antes atravessavam uma ponte, atravessavam um estado inteiro para poder colher educação, como muitos vieram de distâncias para poder vir buscar uma educação que nem aqui em Timon era aqui na cidade vizinha, capital do estado do Piauí. E hoje ter esses resultados, como o Timon saiu de lá de uma posição de mais de 100, que era a sua colocação, e vir para primeiro lugar no ranking, é um motivo para orgulhar a todos os timonenses, de todas as idades. Bom, eu deixei a pergunta inicial para o meio, tá bom? Tudo bem. Quem é o Carlos Zangirolami? Porque eu queria pronunciar o nome certinho. E pronunciou. Então, quem é o Carlos Zangirolami? Carlos Zangirolami é um homem de Deus, evangélico, pai do Gael Zangirolami, esposo da Diemisa Caroline, como você pronunciou. Correto também? Muito bem também, corretamente. Tem o nome é um pouco trava-língua mesmo. Sou também filho assim como muitos, né, do seu Raimundo, da Dona Maria. Tenho 37 anos de idade. Graças a Deus tenho aí a minha formação, né? Alcancei a minha formação com muita dificuldade. Sou formado em gestão financeira, a qual eu sou palestrante também do tema Educação e Saúde Financeira, e trabalho de forma direta aí com o servidor público para poder dar a minha colaboração na construção da cidade, como eu disse. Você foi secretário de limpeza agora no governo da prefeita Dinaí Veloso, e no governo do Luciano Leitor foi a mesma pasta? Eu tive na secretaria no último ano do segundo mandato
do ex-prefeito Luciano. E aí a atual prefeita, a prefeita Dinaí, ela me reconduziu ao cargo. Com os mesmos trabalhos. Você geriu uma pasta muito importante para a cidade, que é a limpeza pública, né? Como foi os desafios? Você chegou lá e disse, meu Deus. Imensuráveis. São desafios muito grandes. A pasta da limpeza urbana da cidade é como se fosse a nossa casa, né? É um serviço complexo e diário. Muitas vezes, para dar um exemplo, a gente traz esse dia a dia mesmo de dentro de casa. Às vezes você começa fazendo a limpeza em uma porta e quando você chega lá na última, pode voltar para a primeira que já há necessidade de empregar o serviço ali. E é dessa forma mesmo, né? A limpeza pública, ela passa pelas mãos de cada cidadão, pelas minhas mãos, pelas suas mãos, pela dos vizinhos, por toda a cidade. Então, ela é necessário haver uma conscientização e esse foi um dos maiores desafios que nós enfrentamos quando chegamos na superintendência. A falta de consciência e talvez a cultura das pessoas ao longo dos anos de ter que descartar o resíduo ali, de se desfazer dele ali de forma imediata. Muitas vezes usam o canteiro central de uma avenida, uma praça pública, um passeio, um campo de futebol de prática esportiva e se desfaz daquele resíduo prejudicando outras pessoas. Então a gente partiu para um trabalho de conscientização para que a gente pudesse avançar na organização da cidade. Esse foi talvez um dos maiores desafios que nós encontramos na superintendência. E certamente um homem formado em gestão financeira deve ter feito isso economizando nos cofres. Vendo onde economiza, vendo o que... Mas estou brincando, Carlos, mas assim, a sua pasta, ela também é alvo de críticas, né? Porque a grande maioria, na verdade, o governo como um todo e qualquer governo, porque a população faz isso mesmo. Parece que é algo habitual. Como você lidou e você lida com as críticas ao seu trabalho, principalmente nesses desafios que você acabou de citar lá na Secretaria de Limpeza, quando você era secretário? Muito importante isso, porque nos dá a oportunidade de também falar sobre essa questão das críticas. As críticas, a gente trouxe elas como algo que pudesse estimular. E as críticas, muitas vezes, elas são bem-vindas, pois é delas que a gente tem a oportunidade de conhecer alguns problemas. Porque a cidade é muito grande, o gestor não tem um olhar inteiro da cidade, embora ele tenha uma equipe para ajudar. Mas a cidade é muito grande. Então, muitas críticas vêm e a gente transforma ela em construtivas. E para poder trabalhar e entregar aquele serviço que naquele local, naquele problema onde foi criticado, possa receber o serviço público. E é dessa forma, trabalhando com muito zelo. Nós não transformamos as críticas em algo pessoal, a gente traz ela como uma responsabilidade que o cargo ocupa. Porque eu estive na superintendência como secretário. Hoje eu não estou mais lá, hoje é uma outra pessoa. E essa outra pessoa amanhã não vai estar lá, vai estar uma outra pessoa diferente. E é dessa forma, mas a instituição, o serviço público, ela permanece. E a população tem direito de receber o melhor serviço. Você fala muito bem sobre os aspectos políticos, inclusive, parabéns. E aí eu queria entender quando surge na sua vida o interesse pela política. Quando jovem, já depois de adulto? Essa questão da política, ela é muito peculiar para a minha vida, né? Pois a gente faz a parte política de forma muito zelosa e muito responsável também. Mas eu participei através do movimento de juventude. E acredito muito que essa seja a porta para muitos políticos hoje que estão formados e muitos que estão em formação. Então é importante que os jovens tenham esse entendimento de participar muito cedo desse debate, desse diálogo político. É necessário, nós precisamos discutir mais da política. É importante porque a gente sabe que as escolas não têm essa pauta política na sua disciplina escolar, né? Uhum. Então, participar disso através dos partidos, as políticas partidárias, insere muitas vezes pessoas em potenciais que podem no futuro dar sua contribuição para o Brasil. Então eu tive essa oportunidade e graças a Deus a gente conseguiu avançar muito. Você considera que você tem uma trajetória de sucesso? Considero. Por quê?
Porque a gente tem feito tudo, como eu disse, com muito zelo e muita responsabilidade. E a gente acredita que o reconhecimento na hora certa chegará. Você recebe elogios, assim, parabéns pelo seu trabalho lá na limpeza, quando você esteve à frente da pasta? Eu tive frente da pasta por quase 5 anos. E a minha esposa não me deixa mentir. Ela vê meu celular quase que diariamente para acompanhar alguma movimentação. Ela me ajuda muito nisso. Então, ela mesma, eu vou dizer, a responder pelo que ela disse, né? Ela disse para alguma roda de colegas que estava, e disse: o Carlos até hoje recebe elogios do trabalho e do comportamento dele como servidor público. E eu agradeço aqui, eu aproveito o espaço para agradecer a cada um daqueles que tirou um tempinho para poder reconhecer esse esforço, essa dedicação. Parabéns, secretário. É muito bom viver numa cidade limpa, né? E o senhor cuidou dessa parte. E principalmente porque mexe com a autoestima da população também, né? Você está numa praça bonita, limpa, né? Agradável. Bom, mas o senhor falou que é um homem de Deus, né? Evangélico. O senhor congrega em que igreja? Eu me congrego Nós temos aqui algumas áreas, né? A igreja, a Assembleia de Deus, é a igreja a qual eu pertenço, sou membro. Mas eu estou inserido em uma das áreas e em uma congregação dessas áreas. Hoje eu me congrego na Congregação Nova Jerusalém. Que é uma espécie de filial da Assembleia de Deus, vamos do dizer Templo assim. Central. Sim, entendi. Positivo, isso. Quando o senhor descobre, não sei se descobre a palavra certa, mas quando o senhor percebe esse chamado, assim, ou o senhor já vem de uma família evangélica e isso foi naturalmente, hereditariamente passado por... Eu reconheci Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador aos 7 anos de idade. E desde então eu nunca me afastei dessa doutrina cristã. Como foi assim? Porque 7 anos de idade o senhor era uma criança, né? Como foi? Levado pelos pais. Sim, sim. E aí eu aproveito o espaço e digo: conduzam seus filhos pelo caminho certo, que eles irão seguir seus passos. Se o senhor conseguisse escolher um momento mais importante da sua vida, qual seria? O momento mais importante da minha vida, sem sombra de dúvida nenhuma, foi quando eu desci as águas batimais. Foi ali onde eu renovei a minha fé, renasci. Isso já foi adulto, né? Já adulto. Renovei minha fé e renasci. E ali, a partir desse momento, desde então, eu sinto que Deus cuida de mim. O senhor foi secretário, então é impossível conversar com o senhor sem a gente falar sobre Timon, e principalmente sobre os avanços de Timon, que era o que eu queria que o senhor, na sua percepção, destacasse pra gente. O que é que o senhor entende, percebe e vê como avanços da nossa cidade? Muitos. Eu poderia elencar diversos, mas a gente pode voltar a fazer um outro programa. Voltar a dizer aquilo que já foi comentado. A educação saiu do ranking, agora está como primeiro lugar. É um dos avanços, o melhor dos avanços, né, que é a educação. Mas também tivemos avanços na infraestrutura, com diversas obras que impactam diretamente a vida das pessoas, a rotina das pessoas. A mobilidade urbana, nós também tivemos avanços em relação a isso. Nós também tivemos avanços com a segurança pública, quando a gestão, né, a prefeitura dá sua contribuição, mesmo não tendo obrigação legal para isso, mas preocupada com as pessoas, preocupada com a cidade, dá sua contribuição. Então são diversas formas de poder alencar quais são os avanços da cidade. O senhor falou que, anteriormente aqui na nossa conversa, que a política é algo muito importante, que quem dera que os jovens pudessem entender isso e tudo. Se o senhor tivesse que escolher um político, sei lá, trocar um dia, trocar de lugar com esse político, quem seria essa pessoa? Quem é esse político que o senhor admira? A gente admira diversos políticos, tanto os atuais, que estão aí na linha de frente, lutando, né, entregando ali, se dedicando para poder transformar o Brasil, transformar o Estado, transformar o município, mas também a gente tem políticos do passado, políticos que deram sua contribuição, políticos que ajudaram tirar ali de um cenário ruim, muitas vezes uma rua, muitas vezes um bairro, muitas vezes um município como um todo. E aí eu vou trazer para minha cidade, minha realidade, né? Existem políticos que eu poderia dizer a nível nacional, né? Mas eu vou trazer para minha realidade, e hoje o político que eu admiro de coração chama-se Chico Leitor. Que por quê?
É porque ele deu a contribuição, é uma lenda No viva passado, né? e deu uma contribuição, e eu acredito muito que reconhecê-lo em vida neste momento é uma oportunidade que eu tenho. A gente recebeu aqui, eu não lembro quem foi, mas essa pessoa falou assim que, olha, que faz parte do grupo político do ex-prefeito Chico Leitor, disse, se a gente tirar tudo que o nosso grupo político fez enquanto teve mandato, a cidade fica sem nada. E eu tive a oportunidade de ver umas fotos de antes e depois de alguns lugares que são completamente novos, né? Mercado da Formosa, ginásio de esportes, e eu acho que isso é um orgulho pra gente, né? É motivo de muito orgulho. E o que esse entrevistado falou é real. Se tirar os últimos anos, os avanços que teve no município, talvez o que nós não teríamos, né? Então, é importante reconhecer isso. E pessoas que tiveram coragem de enfrentar esses desafios e superar cada um deles para que hoje nós pudéssemos viver em uma cidade mais digna e melhor, precisam ter esse reconhecimento. Olha, eu não vou perguntar se está assistindo o podcast, porque vai que diz que não, né? Mas, ó, pra quem quem assiste, sabe que a última pergunta do podcast é a pergunta mais quente. Eu tô assistindo. Então você sabe que é uma pergunta difícil de responder. É uma pergunta quente. É uma pergunta quente, e a gente pede muito para que vocês tenham cuidado para não se queimar ou colocar literalmente a cara no sol. Então vamos lá. Você vai colocar aqui, ó, como eu falei, a carinha aí. Eu vou fazer uma pergunta aqui pro Carlos Angirolami, que vai colocar a cara no sol. Eu soube, Carlos, que eu fiquei muito impactado, inclusive, com isso que eu soube. Fiquei, inclusive, muito nervoso ao te fazer essa pergunta, porque é algo que eu fiquei bem surpreso. Na verdade, estou te fazendo medo para iniciar a pergunta. Mas, na verdade, eu soube que você não dorme, é verdade? A pergunta é quente mesmo. A gente dorme pouco, né? A gente acorda muito cedo, dorme tarde, sempre preocupado em estar resolvendo os problemas daquilo que nos é confiado, ter essa responsabilidade, ter esse entendimento, né, de poder corresponder à altura daquilo que lhe foi atribuído e tratar o serviço público com zelo, faz com que a gente tenha essa dedicação. E realmente, eu durmo muito pouco. A pergunta é se você não dorme. A verdade, eu durmo sim, só mas que pouco. Muito pouco. É isso. Pois deixa eu tirar o sol daí, que senão você se queima. Olha, foi um prazer receber você aqui, mesmo. Sabe? É muito importante, eu sempre falo isso, porque eu também descubro muitas coisas da cidade que eu moro que eu não sabia. Então, assim, eu tenho certeza de que quem está nos assistindo também descobre isso, e é muito importante a gente saber. Muito importante mesmo, para que a gente continue amando Timon, como você ama, como eu amo, e como quem está assistindo também ama. Então, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado também pelo espaço e pela entrevista saudável. E você, claro, se encontra comigo no nosso próximo episódio.